Ainda tô. Boa noite. Vamos ler, mesmo eu com um pouquinho a voz ainda tá ruim. Mas vamos ler, porque se esperar a voz ficar boa, ela não vai ficar. Então amanhã vocês verem, tá bom? Vamos lá? Vamos orar. Hoje a gente vai ler Romanos 10. Olha o cabelo aqui. Vamos lá. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros Pai Jesus. Te pedimos que possa nos dar sabedoria para ler vossas palavras através dos discípulos. Sabemos que eles misturaram muito pela fé do Velho Testamento e de Jesus, mas mesmo assim eles conseguiram dar uma mensagem importante de que quem crer, pratica o que crer. E se pratica, pode invocar o nome do vosso Filho e será atendido. E Jesus disse, sois meus amigos, cumpre os mandamentos. Então, se é amigo que acredita, vai fazer o que Jesus pediu e vai fazer o que o Senhor da segunda vinda, tanto o terceiro Adão como a Eva verdadeira, vão pedir e ensinar. Por favor, abra nosso coração e nossa mente para o momento que estamos passando, Pai, de provações e testes. Abençoe todos que estão aqui, através deles, suas famílias, os que vão assistir depois e suas famílias. Coloca cada um, Pai, dos vossos filhos sobre vossa redoma e proteção, para que nós possamos ser chamados dignamente de filhos e filhas vossos. Te peço que eu abençoe e nos abençoe. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Eu tô folhando, né? Vamos ler? Romano, capítulo 10, versículo 1. Irmão, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel por sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não o entende. Olhe bem, eles tinham zelo por Deus, mas ele não entendia que Jesus realmente é o Filho de Deus. Porquanto não conhece a justiça de Deus, porque quem traz a justiça de Deus? O Messias, era Jesus. Né? Jesus estava ali, o Messias enviado. E ele é o primogênito do Filho de Deus. E procurando estabelecer sua própria justiça, se sujeitando e não se sujeitando à justiça de Deus. Que a justiça de Deus estava até quem? Com Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Olha bem, ele diz que a lei acabou quando Jesus chegou na terra, porque a lei predizia a vinda de Cristo, deixou profecia de tudo, da profecia do Senhor da vitória, onde ele realizava o reino dos céus, e o Senhor do sofrimento, onde ele ia passar por sofrimento para deixar uma salvação espiritual e preparar a segunda vinda do Messias, ok? Vamos lá. Ora, Moisés descreveu a justiça pela lei, dizendo, desculpa, pela lei dizendo, um minutinho só. O homem que fizer essas coisas viverá por ela, mas a justiça é pela fé. Você tem fé de que o ensinamento é verdadeiro, então você vai praticar aquilo que você acredita. Então, ter fé é praticar. Não é saber que Jesus é o Messias ou que o Senhor da segunda vinda já está sobre a terra. É praticar o que eles dizem. Aí ele diz, mas a justiça é pela fé, que diz assim, não diga em teu coração, quem subirá ao céu? Isso o traz o alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isso é a tomar e trazer dentre os mortos Cristo. Ou seja, você não pode julgar quem é que está salvo e quem não é. Porque só essa atribuição é de Deus e do Messias. Mas diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, ou seja, o que você está dentro de você, na sua boca e no seu coração, é aquilo que você deve pregar e praticar. E a saber, se a tua boca confessa Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque se eu acredito que ele é o Messias, que ele ressuscitou espiritualmente para preparar a segunda vinda do Messias, então eu tenho que praticar o que ele ensinou. Se eu pratico, logicamente que eu vou conseguir melhorar e me tornar uma pessoa salva por meio dos ensinamentos do Messias. Visto que
O coração se crê para a justiça. E porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, porque nós não vamos ser confundidos se tivermos crendo no Messias? Porque vamos praticar os ensinamentos dele e distanciar do mundo. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos. Deus não faz acepção de pessoa, porque ele é Deus de todo mundo. Porque um mesmo é o Senhor de todo, rico para todos os que invocam. Ou seja, o que é invocar é chamar. Chamar de Deus. Como é que eu posso chamar se eu não estiver praticando? Não tem força. Aí ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu só posso invocar se eu estiver conectada com ele e praticando os ensinamentos dele. É o que Jesus disse em outros versículos que a gente já leu. Como, pois, invocar aquele que não crê? Tá vendo? Paulo diz aqui no 10:14. Como é que você vai invocar o nome de uma pessoa que você não crê? Se você crê, você pratica, certo? Como crerão naquilo que não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Ou seja, você tem que acreditar e praticar aquilo que Jesus vem ensinando. E como é que você vai ensinar se não tiver mais ninguém para ensinar? Então tem que se unir no momento certo para não perder as oportunidades. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quanto famosos os pés dos que anuncia o evangelho da paz, do que traz alegria, alegres novas de boas coisas. Olhe bem, ele diz que Jesus deixou o quê? Vamos ler. Quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho de Cristo, né? Tanto na segunda vinda, como na primeira vinda, como na segunda. O evangelho de paz, do que traz a alegria das novas de boas coisas, ou seja, das boas novas. Então Jesus deixou o Velho Testamento se cumpriu com ele, e ele começou uma boa nova, como ele diz em Lucas. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, tá vendo? Esse é o problema de Deus não poder escutar. Lembrando que às vezes você consegue coisas estando errado. Ah, não, mas Deus me ama, porque mesmo eu fazendo isso e isso, Deus me deu. Lembre que Paulo diz, Satanás se passa de anjo de luz, porque ele quer que você continue pecando e fazendo para achar, não, tá tudo bem, eu estou progredindo. Mas não é com Deus. Num dia a conta chega. Então temos que nos unir com Deus e progredir com Deus. Aí vamos lá. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em vossa pregação? Olhe. De sorte que a fé é pelo que ouve e ouvido pela palavra de Deus. Como assim a fé é pelo que ouve? Porque você escuta as palavras, você vai entender o que é que Deus quer de você e você vai começar a praticar. Então você vai gerar fé em você. E quando você tem fé, você pratica. Você vence, tem que lutar contra si mesmo todos os dias. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, todos de Israel ouviu, né? E todo o povo da época de Jesus. Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz dele, dos discípulos. E, falando de Jesus, por suas palavras até os confins do mundo. Tanto que o evangelho foi pregado em todos os lugares, né? Quando a segunda vinda vai acontecer isso também, depois então vem o julgamento. Mas digo, porventura Israel não soube? Sim, primeiramente, diz Moisés, ele soube primeiramente e foi avisado isso, que eles iam ser o primeiro, no entanto rejeitaram o Filho de Deus. Primeiramente de Moisés, eu vos porei em ciúme com aqueles que não são o povo com quem gente insensata vos procurarei a ira. Ou seja, como eles não receberam, tiveram ciúme daqueles que receberam e começaram com ira e perseguir. Isaías ousadamente diz, fui achado pelo que não me buscaram. Jesus, ele está falando da primeira vinda de Jesus. Jesus foi achado por aqueles que não estavam preparados para recebê-lo. Que Israel, os judeus o rejeitaram. E fui manifestado aos que por mim não perguntavam, ou seja, aqueles que não esperavam, mas aceitaram Jesus, foi manifestado a eles. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, ou seja, eles eram contraditórios, esperavam o Messias, mas não o recebeu, como diz Pedro e como diz Paulo, alguns por inveja e outros para não entregar o poder a Jesus. Essa é a leitura de hoje, espero que tenham gostado. E desculpe eu estar com a voz ainda ruim, mas a gente vai orar, certo?
Eu estou escorregando a minha cadeira. A gente vai orar e vamos descansar, que já é dia 8, né? Que Deus abençoe a todos. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais de Jesus. Receba as palavras, Pai, de vosso discípulo Paulo, vosso apóstolo, que foi chamado pelo próprio Jesus e teve uma compreensão boa, Pai, apesar de misturar um pouco do Velho Testamento para justificar e mostrar que era o Velho Testamento que deu testemunho de Jesus, mas os que entendiam sobre o Velho Testamento preferiram não receber Jesus, então ele foi recebido por aqueles que não tinham sido preparados. Mas muito obrigado por eles terem insistido em espalhar toda a vossa verdade e que Jesus teve, pelo poder espiritual livre que ele ficou quando saiu de seu corpo físico, espalhar junto com os discípulos, ter a revelação, como até hoje existe, de que ele é o primeiro Messias. Quando acontecer que nós já estamos vivendo a segunda vida do Messias, temos que nos preparar para a nova verdade e consultar Jesus e consultar o céu sobre isso. Te peço que abençoe todo que vai ouvir agora e depois, e peço que as pessoas leiam a Bíblia com entusiasmo e com oração, pedindo entendimento para que possam entender as entrelinhas e as palavras ditas pelos discípulos de Jesus e por Jesus deixada aos discípulos. Te peço que abençoe e guarde e possa estar conosco durante o nosso sono e ao amanhecer com cada um de nós. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Bom dia, né? Já é meia-noite e 44 e todos fiquem com Deus, na presença de Deus. Muito obrigada.